Será que é menopausa? Hoje eu quero falar com você, mulher, que está com 40 anos, um pouquinho menos, um pouquinho mais, e começou a se sentir estranha. Tá ficando mais cansada, não dorme direito, mais irritada, a memória começando a ficar ruim. E aí você se pergunta, será que é menopausa? Bom, neste vídeo nós vamos conversar sobre isso. Eu vou explicar para você direitinho o que é climatério, perimenopausa, menopausa, pós-menopausa, sem dúvidas, sem enrolação e sem terrorismo. Meu nome é Simone, eu sou médica, ginecologista e sexóloga com mais de 20 anos de experiência no tratamento e acompanhamento de mulheres no período do climatério. E eu estou aqui neste canal para a gente falar sobre tudo que você sempre quis saber sobre menopausa. Então vem comigo que eu vou te explicar primeiro o que é o climatério. O climatério é uma fase da vida, tá? Assim como a gente tem a infância, a gente tem a puberdade, que é quando a gente sai da infância para entrar na vida adulta, a gente tem o menacme, que é a idade reprodutiva da mulher, e aí a gente tem o climatério, que é quando a mulher começa a sair do menacme para entrar na fase onde ela já não pode mais reproduzir. Então, o climatério começa numa época em que a mulher ainda pode engravidar, mas ele é caracterizado pela mudança no padrão hormonal, seguido de parada da função dos ovários. O climatério, então, é como se fosse um grande guarda-chuva. É uma fase em que a gente vai sair da idade reprodutiva e entrar na idade não reprodutiva. Quando a gente começa a ter os primeiros sintomas, com as oscilações dos níveis hormonais, significa que a gente entrou no climatério. Aí, quando que vai acontecer a menopausa? Não sei. A idade normal de menopausa é entre os 45 e os 55 anos de idade. Veja que são 10 anos de margem de possibilidade. Então, meninas, o primeiro ponto aqui, hein? Climatério não é uma idade fixa. A gente pode começar com os primeiros sintomas do climatério ali com 35, 40 anos. Agora, a menopausa, que é a última menstruação da mulher, nós esperamos que aconteça entre os 45 e os 55 anos de idade. Isso não significa que a mulher não possa ter a menopausa antes dessa idade ou depois dessa idade. Parece um pouco complicado, mas eu vou comparar com a menina que está começando a mudar o corpo para começar a menstruar. Vai ficar fácil de você entender. Quando você é criança e daí começa a ter um pouquinho ali de desenvolvimento de mamas, começa a nascer os pelos nas axilas, começa a ficar com o corpo mais torneado, significa que você está entrando na puberdade, não é mesmo? E mais ou menos 2 anos depois que o seu corpo começou a mudar, acontece a menarca, que é a primeira menstruação, não é mesmo? Agora, quando a gente vai comparar com o que acontece lá no final da vida reprodutiva, quando os nossos hormônios começam a oscilar para depois cair, nós entramos no climatério. E anos depois que ele começou, acontece a última menstruação, que é a menopausa. Então, a menopausa é só uma data. É a idade em que você parou de menstruar. Climatério é a fase da vida onde isso acontece. Ficou claro até aqui? Então vamos acrescentar mais um conceito: perimenopausa. O que é isso? A perimenopausa é a fase em que a mulher começa a ter os primeiros sintomas do climatério até um ano depois que ela parou de menstruar. Essa fase é a fase mais intensa de sintomas, especialmente oscilação de humor, ganho de peso e também os temidos fogachos. O problema é que às vezes a gente já passa dessa fase, passou ali a fase de transição, teve a queda hormonal, faz um ano já que não menstrua e os sintomas não acabam. Você não está mais na perimenopausa, mas os sintomas podem continuar. Isso é uma coisa que assusta muito as mulheres. Quando você vai passar por uma fase mais tumultuada na sua vida, mas você sabe quando ela vai começar e quando ela vai acabar, fica tudo mais fácil, não é mesmo? E o climatério é um grande mistério para as mulheres. A gente não sabe quando ele começa e a gente não sabe quando ele termina ou se ele termina, o que é pior.
O que eu posso falar para te acalmar é que quando você entende o que está acontecendo com o seu corpo e quais são as perspectivas do teu futuro, fica muito mais fácil de você passar por toda esta fase sem perder o controle. Então a gente já entendeu o que é o climatério, que é a fase da vida, a menopausa, que é a última menstruação, a perimenopausa, que é desde o início do climatério até um ano depois da última menstruação, e o pós-menopausa, que é a fase da vida em que a mulher já não menstrua mais. O pós-menopausa é até o fim. Às vezes, alguns autores vão dizer que o pós-menopausa é até o início da senescência, que é quando a gente está envelhecendo ali a partir dos 65 anos de idade. Outros vão dizer que pós-menopausa é para o resto da vida. Isso vai ter um pouquinho de controvérsia. O que importa é você entender o que acontece no seu corpo em cada uma dessas fases. E se você tem interesse em entender tudo isso, já se inscreve no canal, ativa as notificações que é para não perder nenhum vídeo. Aqui nós vamos aos poucos esclarecendo todas as suas dúvidas. Você pode participar ali na comunidade, deixar perguntas, comentários, contar a tua história, que nós vamos fazer uma grande união das mulheres que querem se inteirar das informações de saúde, entender o corpo, entender as perspectivas de tratamento e tudo que possa melhorar a nossa qualidade de vida nessa fase do climatério. Vem comigo então?